Hoje estaremos pensando sobre a fé que move as mãos de Deus. Em Hebreus 11, a palavra de Deus nos fala o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E no verso 6, a palavra declara: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É impossível mover as mãos de Deus sem o exercício da fé. É impossível mover as mãos de Deus sem que a fé nos inunde profundamente. É impossível caminhar com Jesus sem o exercício da fé. É impossível conduzir a nossa família sem o exercício da fé. É impossível conquistar as vitórias sem o exercício da fé. É impossível marcar vidas sem o exercício da fé. É impossível agradar a Deus sem o exercício da fé. A fé que move as mãos de Deus é uma fé sobrenatural. Esta fé é proporcionada por meio da ação, da manifestação e dos dons do Espírito Santo na vida do homem. A fé natural, que é inata ao homem, ela é acrescentada por meio da ação do Espírito Santo. A fé natural é acrescida da fé sobrenatural e nos leva, então, a acreditarmos em milagres, prodígios e sinais. A nossa fé inerente passa a agir fora da razão humana, pois ela é tomada pela razão divina, pela razão de Deus. É o exercício da fé sobrenatural que refletirá em nossas reflexões e conversas com o Mestre e com o nosso Senhor. É o exercício da fé sobrenatural que habitará em nossas conversas íntimas e pessoais com Deus. É o exercício da fé sobrenatural que conduzirá os nossos pensamentos e projetos. Como nos diz Provérbios no capítulo 16, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. É o exercício da fé sobrenatural que alimentará as nossas palavras e ações. Em Provérbios 10, 11, vemos: a boca do justo é fonte da vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Já no capítulo 18, no verso 21, nos diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Considerem uma árvore boa, ela dá bom fruto. A árvore é conhecida por seu fruto, pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Mateus 12 nos fala assim. É o exercício da fé sobrenatural que nos moverá a caminhar em direção aos sinais, prodígios e milagres de Deus. Jesus, falando aos seus discípulos, lá no livro de Marcos, capítulo 16, ele declara: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. É assim, cada vez que saímos no exercício da fé, os sinais nos seguem diariamente para operar os milagres, as maravilhas da parte de Deus. É o exercício da fé sobrenatural que nos alimentará e que nos fará caminhar em direção aos milagres que buscamos. A Bíblia narra a história de uma mulher que sofria de hemorragia em Mateus capítulo 9, e ela disse no seu coração: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada.
E foi exatamente o que ocorreu. 2 pontos finais para a nossa reflexão. O pensamento derrotista ou as ações cheias de dúvidas e medos são contrários ao pensamento divino e não exercitam a fé e a dependência em Deus. Com esta ação derrotista ou com essas ações cheias de dúvidas e medos, nós declaramos por pensamentos, palavras e atos que não cremos nas Sagradas Escrituras, no Logos de Cristo, e que não confiamos em Deus e em seus planos para as nossas vidas, famílias e ministérios. Esta é a grande diferença entre vencedores e derrotados. Esta é a grande diferença entre aqueles que agradam a Deus e aqueles que decepcionam a Deus. O missionário Hudson Taylor declarou: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais deixará de contar com o sustento de Deus. Todo o dinheiro necessário para enviar e sustentar missionários no mundo já está depositado na conta dos membros da igreja. Toda a mão de obra para fazer a obra missionária já está sentada nos bancos da igreja. O que falta, diz Hudson Taylor, é a iniciativa de começar a trabalhar. Inicie o trabalho e Deus enviará todos os recursos necessários. Passe a orar e Deus enviará os recursos. E ele ainda menciona Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Esta é a grande diferença entre aqueles que andam sobre as águas, que fazem descer fogo do céu, que a sombra e os lençóis curam, e todos os demais feitos notórios que encontramos na Bíblia e nos grandes homens de Deus na história da igreja. Todos os vencedores se lançam em projetos de fé. Todos os vencedores se sacrificam para construírem projetos de fé. Paulo nos revela esta realidade em 2 Coríntios 6. Todos os vencedores oram para alcançar os sonhos estabelecidos por Deus e aguardam a fé. Todos os vencedores servem aos homens e servem a Deus, e não se importam com aqueles que não o fazem. O vencedor vive pela fé. O vencedor permanece em Deus pela fé. O vencedor agrada a Deus pelo exercício de sua fé. O vencedor agrada a Deus pela fé e recebe a recompensa do exercício da sua fé em Deus. Jeremias, no seu capítulo 33, nos declara: clame a mim e responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O vencedor vive por fé e receberá no tempo oportuno a recompensa e a coroa de glória. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, nos escreve João no Apocalipse. E finalmente em Efésios 3:20, Paulo escreve: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Portanto, exerça a fé, viva pela fé e, se necessário, morra pela fé em Deus, por Cristo nosso Senhor. Este foi mais um Fala Bispo. Deixe o seu like, seus comentários e suas perguntas e teremos o prazer de falar com você mais uma vez.